E essas são as demandas da vida. Eu gostaria nesta manhã de refletir com você sobre esse tema, as demandas da vida. Porque a vida traz demandas, traz exigências de sermos alguém. Quem? Quem devemos ser? Há sempre a demanda de, por exemplo, sermos sermos o que os outros querem que sejamos. Essa é uma demanda. Muitos pais projetam desejos pessoais nos seus filhos. Não, eu quero ser tal coisa. Não, eu quero ser professor. Está amarrado. Não, você não vai ser professor. Você vai ganhar pouco. Você vai ser político. Não, é menino. Não, você vai ser isso, você vai fazer aquilo e tal. Há demandas na vida. E muitas vezes nós ficamos com uma exagerada preocupação de ser aquilo que as pessoas querem que sejamos. Sabe aquele camarada que tem um casamento e ele tem que entrar na roupa e ele faz dieta de 3 dias e acha que o negócio já está bom e coloca aquela calça assim, né? E aí, tá boa, aí ó, com aquela camisa que fica assim, o fio da esperança, né? Ou aquele que pega emprestado uma roupa, é 2 números maiores assim, ele não quer gastar dinheiro, a roupa está assim toda lá, tá boa aquilo, tá boa. Assim é a vida quando a gente usa a roupa dos outros, quando andamos na demanda de ser aquilo que os outros querem que sejamos. Aquela roupa não nos pertence, ela é pequena, ou ela é larga, e vivemos debaixo de comparação de outros. Você tem que ser assim, porque aquele seu irmão é assim, porque aquela sua prima é assim. E caminhamos muitas vezes nas demandas da vida, com essa preocupação, de atender a demanda de ser o que os outros querem que eu seja. Uma segunda demanda é ser somente aquilo que eu quero ser. Eu começo a cantar, sabe aquela musiquinha? Tô nem aí, tô nem aí. E passo a viver a minha vida como se eu fosse um trator desgovernado. Agora vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Eu saio como um trator desgovernado, passando por cima, inclusive, do sentimento das pessoas que me amam, que estão próximos de mim, em cima de sujeição, não quero saber se eu estou escandalizando alguém ou não, e principalmente passo em cima daquilo que a Bíblia diz, porque afinal, agora o que importa é fazer aquilo que me dá na telha. O que importa é que eu tenho direito de ser feliz. E pessoal, eu tenho chegado à conclusão, eu descobri aonde essa frase foi bolada. Foi no inferno. Porque a máxima consideração do egoísmo e da independência e rebeldia do homem. Porque você não vê isso na Bíblia. Eu tenho direito de ser feliz do meu jeito, doa a quem doer. E aí sabe o que acontece? Eu troco um tirano por outro. Eu troco a tirania de ser aquilo que as pessoas querem que eu seja, pela tirania do meu eu. Agora quem manda em mim não sou eu, é o meu ego. Eu vivo em função de mim mesmo. E eu vou te dizer agora, dentro da minha experiência pastoral de quase 30 anos, já tratei muitos casos como esse. Há um momento em que o combustível do trator para, em que a gente é obrigado a olhar para trás. Eu te digo que as consequências disso são trágicas e muitas vezes até irreparáveis. Quando a gente para, põe a mão na cabeça e vê o que o meu eu inflamado pôde produzir. Isso é resultado de gente em crise com Deus. Gente em crise com Deus olha demasiadamente para si mesmo.
meu direito, para o meu ego, para as minhas coisas. E aí ele começa a falar mal, para justificar a sua atitude. Não estou nem aí com a minha família, falo mal da família, falo mal da igreja, falo mal dos irmãos, falo mal do pastor. E ele entra em uma verdadeira crise, porque o problema dele é com Deus. Afinal, Deus, por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Por que o Senhor permitiu que a minha vida tomasse esse rumo? Essas demandas criam em nós uma crise existencial em relação à nossa identidade como filhos de Deus. Por quê? Porque em Cristo nós aprendemos a ser e nos tornamos filhos de Deus. E todas as vezes que vivemos atendendo a demanda de outros ou do nosso eu, entramos em crise existencial, porque essa não é a nossa identidade. A nossa identidade como filhos de Deus não é atender a demanda dos outros, nem a mim mesmo, mas atender a vontade de Deus. Eu quero te desafiar nesta manhã a refletirmos sobre essa terceira demanda, a melhor, de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Ser aquilo que Deus quer que eu seja. Espera aí, Deus. Então eu não tenho direito de ser feliz? Eu te falo que ser aquilo que Deus quer que eu seja não está de maneira alguma desassociado à felicidade, porque a nossa verdadeira felicidade consiste no fato não de agradar as pessoas ou a mim mesmo, mas de agradar a Deus. Todas as vezes que eu me torno aquilo que Deus quer que eu seja, eu me torno realmente feliz, centrado na sua vontade. Por isso, a Bíblia mostra, em Deuteronômio 32:4, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Você crê nisso? Amém. Vamos ler todos juntos esse versículo? Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, não comete erros, justo e reto Ele é. Você crê que Deus não comete erros? Amém. Marcelo falou algo muito interessante aqui no domingo retrasado, é uma verdade. Todas as vezes que começamos a reclamar da maneira de Deus agir, estamos querendo dizer o seguinte: eu no seu lugar agiria melhor. Eu no seu lugar teria mais capacidade em administrar esse assunto do que o Senhor, e isso logicamente é pecado. Nós só podemos ser felizes quando nos tornamos aquilo que Deus quer que sejamos. E um exemplo muito claro, bíblico, a respeito, é sempre o exemplo de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo em Filipenses capítulo 2. Veremos do versículo 5 ao versículo 11. Jesus é o nosso exemplo e vamos nos basear agora nesse texto. Vamos ficar em pé. Gritando pela documentação para necessária. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou,
a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória seja o Senhor. Pode se sentar, permaneça na sua aberta, depois voltaremos a esse texto. Meus irmãos, essa passagem é o ponto alto do livro. É considerado dentro da cristologia bíblica como ponto maior de reflexão sobre a obra de Cristo Jesus. Era uma canção cantada pela igreja primitiva, e esse texto mostra o exemplo daquilo, de alguém que se torna aquilo que Deus quer. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, não buscou o seu próprio caminho, mas o caminho preparado pelo Pai. E quando a gente fala sobre Jesus, é muito importante nós dimensionarmos da maneira correta, porque senão a gente pode entender o exemplo de Jesus num exemplo como o nosso, numa posição como a nossa. E Jesus não tinha uma posição igual a nossa. Quem era Jesus? A Bíblia diz em João 1, de 1 a 4, que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Meus irmãos, é fundamental entendermos que Jesus é Deus. Eu já vi algumas reflexões equivocadas quando se coloca de uma maneira hierarquizada Deus, Jesus, o Espírito Santo. Nada disso. Eles fazem parte da Trindade, os três são um. Não há um superior ao outro. Eles vivem em perfeita harmonia. Nós, na nossa mente infinita, temos dificuldade em entender isso. Mas eles são eternos e eles conseguem ter uma unidade perfeita. Então Jesus é Deus, nunca deixou de ser, mas em algum momento da história ele é homem, mas também é Deus. E realiza a vontade do Pai, se tornando aquilo que o Pai queria que ele fosse. Tem que ficar claro que Jesus não foi um plano B. Então, quando Adão e Eva pecaram, e agora? A Trindade se reuniu. O que nós vamos fazer? Alguém tem alguma ideia? Vamos consultar no Google? Alguém? Não teve esse lance de um plano B, alguma coisa de emergência, uma gambiarra. Jesus sempre foi o único plano do Pai para a humanidade. Em toda a história, Jesus sempre foi o único plano. Isso tem que ficar muito claro. E ele realiza esse plano se encarnando, se tornando homem, com o objetivo de realizar a vontade do Pai, e se torna e vive a sua vida com o único objetivo de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E hoje o texto nos convoca a fazer a mesma coisa. Paulo está querendo aqui transmitir à igreja de Filipos a disposição e a índole dos cristãos que deveriam ser, dentro do exemplo de Cristo, aquilo que Deus queria que eles fossem. E gostaria de refletir com você em cima desse texto, o que Jesus fez para se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse. O que Jesus fez para se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse. E o primeiro ponto, diz no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, ele teve a mesma atitude. Algumas versões dizem o mesmo sentimento. Jesus precisou disso para fazer a vontade do Pai. Porque em nenhum momento ele foi constrangido ou obrigado pelo Pai à obra da redenção, a vir à terra, a viver aqui entre nós, a morrer na cruz. Em nenhum momento ele foi obrigado a fazer isso. Foi uma atitude espontânea. Mas também em nenhum momento Jesus toma a posição do tipo, tá bom, vai,
eu tenho que ir lá resolver essa parada, né? O homem pecou e sobrou para mim, eu vou lá resolver o que esses caras fizeram. Não. O que a Bíblia está querendo nos mostrar sobre atitude, sobre sentimento, é de um tremendo amor, confiança e desejo em fazer o que o Pai queria que ele fizesse. Porque era isso que motivava a sua vida aqui na terra. Fazer e ser aquilo que o Pai queria que ele fizesse e se tornasse. Mas nós, em nossa humanidade, não conseguimos isso com naturalidade. Por causa da nossa carnalidade, o nosso eu, mesmo que eu deseje muito fazer a vontade de Deus, mesmo que eu deseje muito me tornar aquilo que Deus quer, sempre haverá a luta da carne contra o Espírito. Isso não vem simplesmente por um esforço próprio, vem de um relacionamento com o Senhor, vem pela obra do Espírito Santo em mim. Isso é a vida toda. Alguns domingos atrás, nós falamos sobre a necessidade de ter uma autoimagem bíblica. E a autoimagem bíblica nos conduz à negação do nosso eu. Como Jesus disse lá em Lucas, ele falou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a negação do eu me leva à autoimagem bíblica, porque se eu não nego o meu eu vou me tornar escravo de mim mesmo. O meu eu sempre vai tentar falar mais alto. Presta atenção, você está aqui na sua reunião abençoada, mas o seu eu está quietinho, esperando em algum momento esse eu vai rugir. Não tem esse lance, é tão fácil fazer a vontade de Deus, é tão gostoso, é tão fofinho fazer a vontade de Deus. O cara tem algo errado com você. Porque fazer a vontade de Deus exige de nós renúncia do nosso eu. Por isso a cruz deve ser tomada dia após dia. Ter a mesma atitude de Cristo significa agir como Cristo agiu, que foi uma ação da vontade, vontade e consciência de que aquilo que Deus queria para ele era realmente o melhor. Eu só consigo desejar ser aquilo que Deus quer que eu seja se eu for regenerado em Cristo, se eu for uma nova criatura em Cristo. Presta atenção, o simples fato de eu frequentar uma igreja não motiva a minha vida a querer ser aquilo que Deus quer que eu seja. Você pode ficar anos frequentando a igreja. O que move a minha vida a buscar ser aquilo que Deus quer que eu seja é ser uma nova criatura em Cristo, realmente transformada. E por que eu falo isso? Lógico que vir à igreja é importante, assistir os cultos é importante. Mas essa semana eu vi uma pesquisa no Instituto Lifeway com cristãos de várias partes do Brasil com a seguinte pergunta: o que te motiva a frequentar a igreja onde você frequenta, a sua igreja local? Eu fiquei impressionado com a resposta. 54% frequentam a sua igreja local tendo como base a visão doutrinária da igreja, ou seja, porque entendem que onde eles estão é um local, uma visão bíblica saudável. Pessoal, isso significa que praticamente a metade, 46%, não se importa, não tem como prioridade se a sua igreja local tem uma doutrina saudável ou não. E perguntava quais são os fatores que te levam a escolher aquela igreja. Muitos diziam, porque é uma igreja badalada, porque o pastor está na internet, porque tem um louvor legalzinho, porque a turma é legal, porque é um ambiente agradável, porque é um local confortável. Meus irmãos, isso mostra um total desvio do conceito bíblico, da importância da Bíblia entre nós. Tem que ser a prioridade número 1, inegociável, se o que nós estamos aprendendo é saudável ou não. Por isso nos preocupa quando a gente busca na internet, em alguns lugares, coisas que são totalmente fora
ao que é pregado no Evangelho do Reino. Jesus teve a mesma atitude. Jesus também teve a humilhação. Versículos 7 e 8, veja comigo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E tem que ficar claro que só quem é Deus pode se esvaziar. Jesus pôde se esvaziar porque era Deus. Nós não podemos nos esvaziar. Por quê? Porque nós não temos nada. O que eu tenho de bom em mim mesmo sem Cristo para poder me esvaziar? Nada. Jesus se humilhou porque era exaltado. O que eu tenho em mim mesmo para me exaltar? Absolutamente nada. Então só pode se esvaziar quem é Deus. Jesus se humilhou desde o seu nascimento. Pensa bem. O Deus em forma de homem, e agora ele depende, como nenê, de Maria para se alimentar. Fazia cocô. Dependia de Maria para limpá-lo. Durante toda a sua vida aqui na terra, nasceu onde? Numa estrebaria, no meio do estrume de animais. A Bíblia diz que Jesus, aqui na terra, ele mesmo disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha uma casa. E ele morreu de que maneira? A morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte que existia. Oficialmente tinham 3 tipos de morte para alguém que era executado. A morte de espada, que era uma morte com honra. A morte de forca, que era uma morte com pouca honra. E a morte de cruz era para a escória, para os piores. Era a morte sem nenhuma honra, porque as pessoas ficavam ali caçoando, a pessoa era exposta. E Jesus se esvaziou de si mesmo, assumindo essa figura de humilhação. Quando eu falo que se esvaziou, não significa que ele se esvaziou da sua divindade. A Bíblia diz que ele continuava sendo Deus, porém ele nunca usou das suas prerrogativas divinas em benefício próprio, mas sempre para outros. Então, presta atenção nessa frase que eu vou te falar. Uma pessoa não consegue saber quem ela é, se não for revelada a ela quem Deus é. Vamos repetir? Uma pessoa não consegue saber quem ela é, se não for revelada a ela quem Deus é. Por isso hoje, quais são os maiores questionamentos que a gente escuta por aí? Quais são os 3 maiores questionamentos da humanidade? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? São os grandes questionamentos na história da humanidade. E sem a revelação de Cristo, não é possível responder a esses questionamentos. Só quando encontramos na revelação de Deus é que nos reencontramos e passamos a saber quem nós somos, porque aí conhecemos quem Deus é. E aí, quando conhecemos quem Deus é, queremos fazer tudo para Ele, nossa energia é para Ele, nossa vocação é para Ele, nosso fôlego de vida é para Ele, toda a nossa intensidade de vida é para Ele, porque descobrimos um propósito maravilhoso para a nossa vida. Isso é um privilégio para aqueles que são regenerados em Cristo Jesus. Jesus também tomou a forma de servo, diz o versículo 7. Conforme falamos, Jesus não veio para ser servido, o que ele poderia exigir por ser Deus, mas veio para servir. Todos os milagres, tudo que ele fez aqui na terra, sempre foi em benefício de outros. E essa deve ser a nossa motivação. Porque quando sirvo o meu irmão, estou servindo a Jesus. Quando estou servindo ao necessitado, estou servindo a Jesus. Quando eu vou de encontro àquele irmão que está enfermo, eu vou até a casa dele, eu oro com ele, eu abençoo, eu levo ali uma comida gostosa, eu procuro saber se ele tem uma necessidade. Fazendo isso, eu estou servindo a Jesus. Quando eu vou em busca do necessitado, eu estava ouvindo agora do Silvano o testemunho da bênção que foi essa semana, quando o grupo familiar foi para fora e abençoou a vida dos que estavam ali. E o sentimento é que você que foi lá e abençoou,
é muito mais abençoado. Você recebe muito mais, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Você dá, você abençoa, e você volta alegre, feliz, porque você foi abençoado. Porque quando estou servindo ao necessitado, estou servindo a Jesus. Eu quero aqui incentivar os grupos. O grupo familiar é uma bênção, e nós estamos trabalhando os pastores para o segundo semestre, para a gente novamente voltar a visão para fora, porque chega uma hora, se você só fica voltado para o grupo, para si mesmo, para as suas necessidades, vai enjoando da cara do outro. Grupo que não sai, grupo que não abençoa, grupo que não vê um necessitado, não acode alguém que está sofrendo, é um grupo que vive para si mesmo, e a gente só consegue ter missão quando a gente cumpre a missão. Igreja abençoada para abençoar. E o último ponto, Jesus teve a obediência. A resposta do discípulo é sempre a obediência, porque ele não pensa em si mesmo, ele pensa em agradar ao Pai. A resposta do discípulo não é ser evangélico, não é ser membro da comunidade, a resposta do discípulo é a obediência. E como termina em cima de tudo isso? O que o texto nos mostra depois dessa atitude, desse exemplo de Jesus, mostrando-nos em ser aquilo que o Pai quer que sejamos? Diz que Deus o exaltou, a exaltação de Cristo e a ordem universal do Pai. Diz que, versículos de 9 a 11, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por haver se humilhado até o fim, o Filho recebe do Pai duas coisas. Primeiro, o lugar supremo do universo. Segundo, o nome que está acima de todo nome, Senhor, que no grego é o conceito de Kyrios. Kyrios no grego significa amo, Senhor, absoluto, dono de todas as coisas, imperador, a máxima autoridade. O César, naquele tempo, era a figura no Império Romano do Kyrios. O Império Romano governava toda aquela região do mundo. Então, quando as pessoas falavam de César, Kyrios, o Senhor, eles entendiam muito bem o que significava. Ser o Senhor significava que você podia morar naquela casa, mas se o César requisitasse a sua casa, você não tinha o que contestar, vou entrar na justiça, não, você entregava. Você tinha sua conta bancária, não, eu quero sua conta bancária, está aqui. Eu quero meu carro. César pediu, você tinha que entregar. Sua família, se o César requisitasse, você tinha que entregar. Sua vida, você tinha que entregar. Eu fico imaginando nos dias de hoje, César confiscasse seu celular. Não, César, tudo, menos meu celular. Ele era o dono de tudo. Então o conceito da igreja primitiva é que Jesus era o Senhor de tudo e de todos. Por isso passaram a ser perseguidos pelo Império Romano, porque era uma mensagem revolucionária. Não era mais César que era o Quírios, Jesus Cristo era o Senhor de todas as coisas. Eu te pergunto, Jesus é o Senhor da sua vida? Pouco a mim, vou perguntar novamente. Mas responde não é porque eu estou respondendo. Eu te pergunto, Jesus é o Senhor da sua vida? Estamos dizendo então que Ele é dono de todas as coisas que temos. Ele é dono da sua casa. Posso ouvir um amém? Do seu carro, da sua roupa, do seu videogame, do seu celular, da sua conta bancária, da sua família, da sua vida. Tudo que temos e somos está sujeito a Ele, porque Ele é o Senhor. E o Pai dá uma ordem universal, não só no planeta Terra, mas em todas as galáxias, em todo lugar do universo, conhecido ou não. Ele dá uma ordem que ante o seu Filho, todo joelho irá se dobrar, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Aleluia! Toda língua, toda criatura, os arcanjos, querubins, serafins,
Amém. vão se dobrar Amém. e proclamar que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Quem mais é criatura? Aleluia. Lúcifer, o diabo, os demônios. Há muito contragosto. Vão ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Cristãos vivos e que já apareceram cristãos, são pessoas que vivem e que ao longo da história já morreram. Todos confessarão que Ele é o Senhor. Amém. Grandes ditadores mundiais, Hitler, Napoleão, Stalin, terão que dobrar os seus joelhos perante o Senhor. Líderes atuais, Trump, Rainha Elizabeth, Lula, Temer, lá o Kim Jong lá da Coreia, todos vão ter que dobrar os seus joelhos e confessar que Ele é o Senhor. Maomé, Chico Xavier, Zoroastro, Bahá, Buda, todos vão ter que dobrar os seus joelhos e confessar que Ele é o Senhor. A grande notícia é que nós já fazemos isso espontaneamente desde já e faremos com toda alegria também. Quando Ele governa, quando Ele é o Senhor, não temos que ficar preocupados em atender as demandas de ser aquilo que as pessoas querem que sejamos ou aquilo que o meu eu quer que eu seja. Amém. Quando Ele governa, o nosso único intuito é ser aquilo que Deus quer que sejamos. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Novamente. Toda língua confessará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Ele toda a glória. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a glória. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mais forte, porque Ele é o Senhor. Declara o Senhor. Aleluia. A Ele toda a glória, toda a majestade e louvor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Te bendizemos, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos. Despede-nos agora, Senhor, para que possamos voltar em paz aos nossos lares e que possamos viver não somente essa semana a nossa vida nesta demanda de ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, porque Tu és Senhor e nós queremos viver dentro dessa consciência, debaixo do Teu senhorio, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pode se levantar, abraça o irmão do lado e fala: Jesus Cristo é o Senhor. Proclama essa verdade.